Eleições. Aconteceu nesta manhã o debate do SBT com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Temendo o aumento de rejeição, os postulantes ao cargo adotaram um tom bem mais ameno. O apresentador do embate, César Filho, foi bem rígido na abertura do programa. Que este é um espaço para o exercício da democracia e voltado para uma discussão civilizada. Nós informamos que o desrespeito às regras do debate, sejam aquelas acordadas com as assessorias dos candidatos, sejam aquelas que tratam do respeito nas relações e da boa convivência, não será tolerado e que, no caso de descumprimento das regras, o candidato infrator será advertido, poderá ter o tempo de fala suspenso e, em caso de uma situação extrema, até ser convidado a se retirar. E, caso a continuidade do debate de forma civilizada se torne inviável, o SBT e os demais organizadores, SBT News, Terra e Rádio Nova Brasil, em respeito aos seus telespectadores e ouvintes, poderão tomar a decisão de interromper a sua transmissão e, de forma definitiva, o que eu espero que isso não aconteça. Essa foi a fala de abertura do mediador do debate, promovido pelo SBT, Portal Terra e Rádio Nova Brasil, entre os principais candidatos à corrida pela Prefeitura de São Paulo. Devido a regras mais rígidas, o 7º embate entre os candidatos foi o primeiro sem brigas. A discussão de ideias teve início com Guilherme Boulos, do PSOL, fazendo perguntas sobre segurança das mulheres para José Luiz da Atena, do PSDB. O apresentador da TV Bandeirantes cometeu um deslize ao afirmar que está há mais de 26 anos defendendo bandidos diariamente. A violência aumentou. E a Patrulha Maria da Penha, que era política para isso, hoje está desequipada e centralizada na Praça Roosevelt. Eu queria saber qual é a sua proposta para esse tema. Primeiro, aumentar essas patrulhas que são fundamentais para a defesa da mulher. Eu, todos os dias do meu programa, há 26 anos, venho defendendo agressores, bandidos, canalhas que agridem mulheres. Todos os dias, inevitavelmente, que matam mulheres. Essas patrulhas serão aumentadas e bem equipadas. O influenciador Pablo Marçal, do PRTB, foi evitado pelos rivais já no primeiro bloco, etapa em que os candidatos fizeram perguntas entre si. Somente após 23 minutos, o apresentador César Filho afirmou que a deputada Tabata Amaral, do PSB, obrigatoriamente teria que fazer uma pergunta a Marçal. Quais são suas propostas para combater o feminicídio e os estupros aqui em São Paulo? Primeiro, responsabilizar o presidente da República, que ele também não está ajudando e no governo dele aumentou em 40%. O governador do estado, precisamos da sua ajuda com as polícias ostensivas, tanto militar como civil, e responsabilizar o prefeito atual com um orçamento multibilionário, não conseguiu resolver, e todos esses 3 entes, na figura das pessoas que eu falei, não conseguiu resolver esse problema. Aqui no nosso debate tem 2 homens que são agressores, cada um numa modalidade. Não falei o nome, então não tem direito de resposta. Ainda no primeiro bloco, Guilherme Boulos ensaiou uma polarização com Ricardo Nunes ao escolhê-lo primeiro para perguntar sobre a questão ambiental. Já no segundo bloco, o momento mais tenso entre os 2 candidatos foi referente à pauta vacinação. Boulos relacionou o candidato à reeleição com o negacionismo envolvendo as vacinas. Ricardo Nunes então rebateu, acusando de baixar o nível do debate. Você defende vacina obrigatória caso São Paulo enfrente uma nova pandemia? 1 minuto para a réplica do candidato Ricardo Nunes. Olha, deputado Guilherme, o nível está tão bom, aí você vai querer baixar. Poderia respeitar a pergunta da Luciana, que é sobre a questão de mobilidade, do trânsito, a segurança das pessoas que vivem no trânsito da cidade de São Paulo. Com relação à questão da vacina, sou eu o prefeito que tornou São Paulo a capital mundial da vacina. O que eu falei, que a gente precisa sempre corrigir aquilo que às vezes a gente erra, que foi a questão do passaporte. Não precisa obrigar as pessoas para ir numa igreja, ter que apresentar um passaporte, para ir num bar, para ir num restaurante, mas foi aqui nessa cidade que a gente ganhou o título de capital mundial da vacina. Eu tenho muito orgulho do que eu fiz e a minha equipe
com relação à questão da pandemia que nós tivemos aqui. Em pergunta feita por jornalista, Boulos respondeu sobre desocupações de vazões e afirmou que tem orgulho de sua história com o movimento. Eu me orgulho muito de ter feito isso e de, sem a caneta na mão, ter ajudado a conquistar mais de 15 mil moradias para as pessoas que precisam. Escolhida para a réplica desse questionamento, Marina Helena do Novo afirmou que Guilherme Boulos comanda um movimento marginal e chamou o presidente Lula, apoiador de Boulos, de ladrão. Guilherme Boulos, que comanda um movimento marginal de invasão de propriedade. O partido dele, o PSOL, entrou no STF para garantir a saidinha dos presos. Também foi contrário a retirar as barracas que vendem drogas dentro da Cracolândia. Apoia o Lula, que é um ladrão. Boulos, agora ele vem aqui e fala para vocês que quer cuidar da sua segurança. Com uma postura diferente das adotadas em outros embates, Pablo Marçal pediu perdão aos eleitores e afirmou que Tabata Amaral estava baixando o nível da discussão atual. Quero dar os parabéns aqui para a Tabata, que ela começou a baixar o nível do debate. E aproveitando essa oportunidade, eu quero pedir perdão para todo eleitor paulistano, que a minha tentativa até o último debate, a campanha começa para valer agora, foi expor o caráter de cada um. O próximo debate será realizado pelo Grupo Flow na internet e acontece na próxima segunda-feira, às 7 da noite.